Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o poder das pequenas mudanças. Hoje a gente vai refletir como pequenos ajustes podem trazer melhorias significativas em nossa vida em todas as áreas. No excelente livro Hábitos Atômicos, James Clear traz à tona a evolução da equipe inglesa de ciclismo. Na verdade, os britânicos não eram muito bons nessa modalidade esportiva, tanto que os fabricantes de bicicleta europeus se recusaram a vender suas bicicletas para que eles usassem, temendo que isso prejudicasse as vendas de bicicletas na Europa. Isso até me fez lembrar quando um primo meu que tinha uma academia, ele resolveu não vender uma camiseta para mim. Poxa, por que será? Pois veja só, a organização responsável pelo ciclismo profissional lá na Inglaterra resolveu contratar um cara chamado Dave Brailsford. Esse cara revolucionou aquela equipe. Ele veio com uma nova estratégia que se chamava agregação de ganhos marginais. Na verdade, ele se concentrou em tudo que dizia respeito à vida dos seus atletas. E ele colocou como meta uma melhora de 1% ao dia, desde que fosse todos os dias, com consistência. Pequenos ajustes, mas sempre, constantemente, em coisas importantes ou até naquelas coisas que pareciam irrelevantes, como por exemplo, o tipo de travesseiro que seus atletas dormiam, ou nas bermudas que eles usavam. E aí foram adicionando pequenas mudanças todos os dias, até que centenas dessas mudanças foram se acumulando e inevitavelmente os resultados vieram. E depois de 5 anos, os britânicos se tornaram referência mundial em ciclismo, conquistaram 60% das medalhas de ouro na categoria das Olimpíadas de Pequim. Por um período de 10 anos, eles conquistaram 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas de ouro olímpicas. Moral da história: pequenas mudanças, nem que seja 1%, todos os dias, tem o potencial de mudar a sua vida. E isso acontece tanto para o bem quanto para o mal. Preste atenção. Para que haja uma verdadeira mudança de hábito na sua vida, na verdade é construída de pequenas mudanças, todos os dias, consistentemente. A Bíblia diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, não desprezem os pequenos começos. As pessoas tendem a focar nos grandes momentos, nas grandes ações, mas elas não dão muita importância aos pequenos momentos. As pequenas ações que, de tão repetidas, fazem com que esses momentos grandiosos, icônicos aconteçam. As pessoas geralmente, elas focam nos resultados. Elas não se debruçam sobre a equação. As pessoas aplaudem aquela mulher que conseguiu reduzir seu peso 80 quilos. Mas essas mesmas pessoas não tiveram lá no início estimulando com as primeiras renúncias que ela teve, quando ela lutava para perder 5 quilos. As pessoas invejam aquele empresário bem-sucedido, mas elas não topariam a sua disciplina, o seu autocontrole com as finanças. O interessante é que a matemática revela o seguinte: se você melhorar 1% a cada dia, depois de um ano, você será 37 vezes melhor do que no início. Se você piorar 1% a cada dia, depois de um ano, você tenderá a 0. O fato é que os resultados das pequenas mudanças, os pequenos ajustes que a gente faz, eles não vêm imediatamente. E isso, para essa geração imediatista que a gente tem, é um problema. As pessoas querem ver resultado rápido, mas a verdade é que só depois de 2, 3, 5 anos é que esses resultados começam a se tornar evidentes, palpáveis. E qual é o problema, então? O fato é que desprezamos essas pequenas mudanças porque elas não fazem muita diferença no curto prazo. Você não vai falar inglês amanhã porque você teve 1 hora de aula hoje, não vai. Você não vai também conseguir comprar a sua casa própria porque você poupou essa semana R$100. Você não vai conseguir vencer todos os seus vícios pecaminosos daqui a 2 semanas porque hoje você não caiu em tentação. A gente desanima porque a gente não vê o efeito imediato, sabe? E é aí onde tá a bronca. Por quê? Porque se a gente desanima com os bons hábitos, quem é que vai tomar o lugar deles? Os maus hábitos. Guarde isso no coração. O nosso sucesso ou o nosso fracasso é resultado dos nossos hábitos diários. O apóstolo Paulo disse: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu ainda digo o seguinte: ceifará, mas não na mesma escala. Ceifará em uma escala muito maior. James Clear, no livro, ele traz um exemplo do avião. Uma pequena mudança no ângulo de uma trajetória de um avião vai alterar completamente o destino desse avião. Para você ter uma ideia do paralelo, a palavra pecado no grego significa errar o alvo. Se
Se hoje você decidir que vai ver pornografia, por exemplo, pode até parecer algo pequeno, mas isso é um desvio de rota. Lá na frente você não vai ter um casamento feliz. Se hoje você furta a internet do seu vizinho, com aquela malandragem, lá na frente você vai fazer de tudo para se dar bem à custa dos outros. Você acha que não? Você já está construindo o seu mau caráter. Na parábola dos talentos, o Senhor disse o seguinte: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. É naquilo que parece pouco, parece pequeno, que Deus está observando as motivações do nosso coração. Voltando um pouco, as pessoas decidem parar quando elas não veem resultados tangíveis das suas pequenas mudanças. Tipo assim, eu estou estudando há tanto tempo e ainda não consegui entender. Poxa, eu tô malhando todo dia e ainda não consegui emagrecer. Isso acontece porque as pessoas ainda não compreenderam o conceito do platô do potencial latente. A gente gostaria que a recompensa viesse imediatamente, sabe? De forma linear, mas a vida não é assim. A gente vai praticando, parece que nada acontece até o momento em que a gente rompe esse platô e a gente consegue atravessar essa zona de desilusão. E aí os resultados começam a aparecer. E outra coisa que nós aprendemos com James Clear é que você não deve se concentrar nas metas, você tem que se concentrar nos sistemas. É óbvio que as metas são importantes porque elas apontam uma direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, dizia: eu não corro sem meta. As metas estão relacionadas com os resultados que a gente quer alcançar. E quem tem metas se sente motivado. Mas os sistemas dizem respeito aos processos que geram esse resultado. Por exemplo, se você é um nadador profissional, sua meta, obviamente, é ganhar o campeonato de natação. Já o seu sistema é o modo como você nada, é a comida que você come, é o tipo de exercício que você faz, as horas de treino que você tem, o sono que você dorme. Tudo isso forma um sistema. E são esses processos que vão te levar a ganhar esse campeonato. E tem um detalhe: tanto ganhadores quanto perdedores têm metas. Todos que estão ali na piscina têm meta. O que é que faz com que apenas um deles seja campeão? E não apenas uma vez, mas várias vezes, como Michael Phelps, por exemplo, foi um campeão incrível. Resposta: os sistemas, os processos. Michael Phelps certa vez disse: se você quer ser o melhor, você tem que fazer as coisas que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Outra vez ele disse: eu não me lembro do último dia que eu não treinei. Michael Phelps conquistou nada menos que 37 recordes mundiais e foi o maior medalhista olímpico em uma única edição, em Pequim. É no processo que está o verdadeiro progresso. E aqui estão alguns problemas que a gente tem com as metas. Primeiro, como eu já falei, vencedores e perdedores têm metas. Segundo, alcançar uma meta é apenas uma situação momentânea. De que adianta você arrumar a sua casa um dia, mas você não desenvolve o hábito de ser alguém organizado? É só coisa de momento. E terceiro, as metas, elas limitam sua felicidade. Isso porque a pessoa quer se realizar quando atingir aquela meta. Poxa, você pode ser feliz no processo. Você pode ser feliz vivendo antes de chegar aquele momento especial. Apaixone-se pelo processo. Jerry Seinfeld, um famoso comediante americano, tinha um segredo para o seu sucesso: pequenas mudanças e com consistência. Ele tinha o alvo de escrever bem as suas comédias. Então ele criou o que chamou de corrente da produtividade. Um dia ele pegou um grande calendário com um marcador vermelho e ele se comprometeu a escrever uma pequena piada todos os dias. Cada vez que ele escrevia uma pequena piada naquele dia, ele marcava um X. E no outro dia, mais um X. E mais um X. O seu objetivo era não quebrar essa corrente de X. No início ele escrevia apenas uma piada por dia, mas à medida que o tempo passava, ele começou a se desenvolver e começou a escrever mais ainda. E com o tempo ele começou a ver que a qualidade das suas piadas melhorava. E não só a qualidade, a quantidade também. O resultado de tudo isso é que depois de um tempo, o Jerry se transformou em um dos comediantes mais bem-sucedidos da história. Um exemplo de consistência na Bíblia é Daniel, que orava 3 vezes por dia, um dia após o outro, todos os dias. E quando ele foi jogado na cova dos leões, não parou de orar. E a sua rotina não foi alterada por causa dos leões. Como fazer pequenas mudanças? Então aqui vão algumas dicas. Comece pequeno. Não tente fazer grandes mudanças de uma vez. Comece com aquelas pequenas mudanças que você sabe que você pode manter. Seja consistente. Mantenha-se firme no propósito de praticar essas mudanças todos os dias. Dá pra você fazer. E não desista. Mesmo que você tenha uma recaída, comece de novo, continue tentando. Lá na frente você vai experimentar uma grande transformação na sua vida. E principalmente, peça ajuda ao Espírito Santo para que ele te ilumine e renove tua mente todos os dias na palavra dele, a fim de que você aprenda a perseverança e a consistência.
É isso aí, esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a abraçar essas pequenas mudanças, esses pequenos ajustes. Faz o seguinte, não sai desse vídeo sem se inscrever nesse canal, ativar as notificações, curtir. Se você soubesse como é legal quando a gente vê os comentários da turma, contando seus testemunhos, seus exemplos. Se tem algo que você quer acrescentar aqui, coloca nos comentários que todo mundo vai ler, com certeza. Fica ligado que em breve tem mais conteúdo pra você. Até a próxima, que Deus te abençoe.